Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma aula de alemão aqui do nosso canal. Hoje, terça-feira, lembrando que começou ontem a Semana do Alemão, hein? O link para você acessar o conteúdo da Semana do Alemão está aqui na descrição deste vídeo. Mas este vídeo aqui, de certa forma, também é um conteúdo complementar, adicional, bônus aí da Semana do Alemão. Apesar de nós, aqui dentro desta aula, trabalharmos alguns pontos um pouquinho mais avançado, tá? A gente vai estudar hoje com mais uma historinha em quadrinhos do Pato Donald. Vai ser uma daquelas aulas que a gente aprende o alemão se divertindo aí com as historinhas do Pato Donald, com um nível aí intermediário da língua, tá? Para aprender bastante vocabulário, rever algumas regras aí gramaticais e um pouco de pronúncia dentro de uma história com um personagem tão querido. Então eu vou colocar o vídeo aqui no cantinho da tela para a gente começar a nossa aula, tá? Lembrando que esta aula aqui não é uma aula básica para quem não sabe nada do alemão, tá? Se você está começando do absoluto zero, participa da Semana do Alemão, procura aulas para nível mais básico aqui do canal. Mas se você é um cara esforçado, que tem curiosidade, já quer cair de cabeça, entrar de cabeça aí no idioma, então bora para a aula. Então aqui, você veja aqui, eu estou aqui com uma página que eu escaneei aqui do nosso gibi. Acho que especificamente desse gibi aqui, ó. É desse gibizinho aqui. Eu até recortei a página para poder fazer um scan legal, porque um se abre o livro fica ruim, né? E não tem problema destruir o livro, né? O propósito desses livrinhos aqui é justamente transformar eles em conteúdo aqui para vocês, né? Porque vai ficar aqui, eu já li, então a única finalidade deles é essa. Então aqui, começando a nossa historinha, que é bem legal por sinal, eu tava procurando uma historinha que pudesse agregar vocabulário para o pessoal aqui do canal, né? E aí eu encontrei essa daqui, justamente com o Pato Donald. E ele comprou um celular novo. Lembrando que esses gibis aqui são antigões, tá? São aí dos anos 2000. Então, você vai ver que o celular do Pato Donald era moderno para a época, para hoje já não é mais. Mas o vocabulário se mantém, tá? Não é um alemão arcaico de forma alguma. O ano 2000, assim, em termos de língua, não muda muita coisa, não muda nada praticamente. Apenas alguma outra gíria que talvez não é mais usada, mas não tem muita gíria aqui também. Então ele compra um celular e ele está dizendo o seguinte, olha só. Ich kann Fotos und Filme machen und sie ganz einfach per Knopfdruck über das Internet in die ganze Welt verschicken. Eu sei que se você é um aluno iniciante do alemão, isso pode soar assim, de forma maluca para você. Isso pode parecer um monstro, um bicho de 7 cabeças, mas é agora que a gente vai destrinchar a frase, tá? Porque depois que eu desmontar a frase aqui e a gente fazer o nosso glossário com as palavras e tudo mais, quando você reler este quadrinho, você vai se lembrar das explicações do professor que está aqui na tela, ensinando alemão com quadrinhos do Pato Donald. Me diga em que outro lugar na internet você vai aprender alemão com quadrinhos do Pato Donald, né? Em nenhum outro lugar. Enquanto eu vou copiando aqui, né? A parte mais chata, na verdade, é essa aqui, ó. Se tivesse um jeito de copiar esse scan aqui, mas não tem. Über das Internet in die ganze Welt verschicken. Eu já vou adaptando aqui, ó. Ele usou Internet, mas isso aqui provavelmente era o termo da época, né? O termo internet deles que ele usou aqui dentro do quadrinho. Hoje em dia todo mundo fala internet, tá? Então esquece essa palavra internet. Então o que ele está começando? Vamos fazer frase por frase? Vou tentar não entrar com tantos detalhes em alguns pontos gramaticais aqui, né? Porque se eu começar a falar de verbo modal, não sei o que, eu fico horas falando só disso. Ele começa dizendo assim: ich kann, eu posso. Ich kann, eu posso. Você pode ir anotando, inclusive, no seu caderno aí, fazendo umas pausas no vídeo, tá? Não é ao vivo, então você pode fazer umas pausas e já anotando o glossário no seu caderno. Eu posso o quê? Fotos e vídeos. Fotos und Filme. Fotos e vídeos. Fotos und Filme. Você nota que a pronúncia do L no alemão, você coloca a ponta da língua no céu da boca. Não é filme, é filme.
Ich kann Fotos und Filme machen é o verbo fazer. Fazer. Então, eu posso fotos e vídeos fazer. Und sie e elas, tá? Und sie e elas. Vamos colocar aqui, montando o glossário. E elas. Ganz einfach. Simplesmente, tá? De forma bastante fácil, de forma bastante simples. Através de, com o apertar de um botão, tá? O per no alemão é através de, por meio de. Knopf em alemão é botão e Druck é pressionar, né? Então, Knopfdruck é com o apertar de um botão, tá? Ich kann Fotos und Filme machen und sie ganz einfach per Knopfdruck über das Internet in die ganze Welt verschicken, tá? Über das Internet, através da internet, tá? Através da internet, in die ganze Welt, para o mundo todo, todo. Você nota que o in, ele não se declina no dativo aqui neste caso, porque ele está apontando uma direção, tá? Então você usa apenas die ganze Welt, o mundo todo, tá? In die ganze Welt, para o mundo todo, verschicken, tá? Verschicken é enviar. Enviar, encaminhar. Então ele está dizendo, né? Ich kann Fotos und Filme machen und sie ganz einfach per Knopfdruck über das Internet in die ganze Welt verschicken. Não Internet, sondern Internet. Tá legal? Então, assim, óbvio que se você for um estudante aí muito iniciante, essa aula vai soar um pouco puxada. Mas aqui no canal eu vou diversificando, né? Um dia uma aula mais basiquinha, uma aula de alemão para viagens bem simplesinha, uma dúvida, uma aula mais puxada com texto. Inclusive a aula de ontem é uma aula que eu trabalho com notícias. Só que essas aulas com notícias, dependendo da notícia, se eu uso termos relacionados aos problemas do mundo, o YouTube não entrega, tá? Então eu passo horas editando a aula para pegar 200 visualizações, porque ele não entrega, porque é um tema complicado, né? Ele simplesmente não entrega meu vídeo. Então é complicado. Mas vai na aula de ontem, de segunda-feira, tem uma aula lá também, e as aulas da Semana do Alemão. Apesar de que durante a Semana do Alemão eu posto vídeo aqui quase que todo dia, né? Então, aqui é o nosso glossário, você pode ir fazendo pausas, né, para copiar ele. Eu recomendo que você copie tudo em um caderno, tá? Enfim. E aí, a gente vai pro segundo quadrinho. E eu espero que não dê pau na minha câmera aqui também, porque eu estava gravando um material do curso fechado ontem, gravando um material novo, que eu sempre atualizo lá, e no último minuto, assim, deu um pau na câmera, sumiu com a minha gravação, perdi a aula, assim, acabei com a minha garganta dando aula, para ficar sobrando só o som que foi gravado aqui. Então é complicado, né? E vamos pro segundo quadrinho. Wenn mir langweilig ist, kann ich mir die Zeit mit tollen Games vertreiben. Faltou alguém fazer a voz do Pato Donald, hein? Ia ser sensacional, cara. Langweilig ist, kann ich mir die Zeit mit tollen Games vertreiben. O que nós temos aqui? Eu vou colocando as traduções aqui na frente, tá? Wenn, quando ou se. Isso aqui ele trabalha muitas vezes como uma conjunção, né? Wenn, se, uma condição. Se, para mim, lembrando que mir em alemão é eu no dativo, para mim. Wenn mir, quando para mim. Langweilig, tediante, tá? Quando eu estiver no tédio. Ist, estiver, quando eu estiver entediado, tá? Quando eu estiver entediado, lembrando que langweilig é entediado, tá? Entediante. Quando eu estiver entediado, wenn mir langweilig ist, kann ich mir, eu posso, die Zeit, o tempo, né? Eu posso o tempo mit tollen Games vertreiben, passar com jogos legais, passar, né? Aqui você vê que
Isso aqui é uma oração, depois da vírgula começa uma outra oração com o verbo modal können, que na pessoa eu fica kann, eu posso. E aí o verbo secundário da frase, que é o verbo passar, né, ele vai para o final da frase. Eu posso o tempo com jogos legais passar. O alemão tem dessa, tá? Você precisa ler a frase completa no alemão para entender, né? Por isso que o alemão é o último a rir da piada, né? Porque você tem que ler o negócio completo ali para entender o que ele realmente está querendo dizer. Colocar assim que fica melhor, né? Então, quando eu estiver entediado, wenn mir langweilig ist, kann ich mir die Zeit, eu posso o tempo, mit tollen Games vertreiben, com jogos legais passar, né? Kann ich die Zeit mit tollen Games vertreiben, onde vertreiben é o verbo passar aí no sentido desperdiçar, usar o tempo, né? Passar o tempo com jogos legais. Não se preocupe se você não entende muito, não domina muito gramática alemã. O foco aqui é você ganhar vocabulário, tá? Porque depois você pode copiar. Eu não sei se eu consigo disponibilizar o PDF desse quadrinho aqui para você baixar num link direto. Mas depois, quando você pegar e revisar a aula e ler essa historinha de novo, você vai lembrar de muitas coisas, porque a gente contextualiza, né? Quando a gente trabalha contextualizando dentro de uma história, de vários acontecimentos, as chances são de que a gente não se esqueça aí do que a gente aprendeu. Pelo menos não de tudo, né? E a gente continua. Und natürlich kann man damit auch telefonieren, tá? Und natürlich kann man damit auch telefonieren. Natürlich significa naturalmente, tá? Naturalmente, tá? E naturalmente pode-se, tá? Quando você vê o man na frente do verbo, ele assume o significado de se, tá? Pode-se. Kann man, pode-se damit com isso, tá? Damit com isso. Por quê? Qual é a estrutura do damit no alemão? Damit nada mais é da junção do que o da com o mit. Mit significa com. E o da, como é uma frase que está continuando uma frase anterior, ele é meio que o representante legal, aí o representante da palavra do objeto central da oração, que é o telefone, né? O natürlich kann man damit, e naturalmente pode-se com isso, né? O da aqui no caso ele representa o telefone, né? O telefone novo, auch telefonieren, tá? Telefonieren é um daqueles verbos fáceis no alemão, transparentes, né? Que terminam com nieren, na maioria deles são verbos que você consegue deduzir o significado, tá? Uma curiosidade aqui, tá? Natürlich, natürlich. O U com trema no alemão, muita gente fica questionando aqui, é sempre um tema, né? Ele tem esse som aqui, ele não tem som de I, você não diz Miller, você não diz Schlissel, você não diz qualquer outra palavra com o U com trema, tá? É um como se fosse um tá? Então, natürlich, é aquele com biquinho. Aqui o nosso ouvido não é muito preparado para isso, então o brasileiro escuta, natürlich, ele acha é mais fácil falar como se fosse um I, mas ele não é pronunciado como se fosse um I. Tá? Preciso fazer uma aula aqui no canal só sobre pronúncia. A galera ia gostar bastante, tenho certeza. Bom, e aí a gente vai para o próximo quadrinho aqui, onde ele diz o seguinte. Die Tasten sind so winzig, dass ich zum Wählen sogar einen Stift brauche. Das nenne ich den letzten Schrei der Technik. Ele diz assim, die Tasten sind so winzig, dass ich zum Wählen sogar einen Stift brauche. Vou colocar porque é a primeira frase, né? Die Tasten, as teclas. Die Tasten sind so winzig, não é 20, é 20. São tão pequenas, tá? São tão pequenas, sind so winzig, ou você poderia usar o klein, tá? Winzig já é uma alternativa aí, pequenas, delicadas, miudinhas, né? Ou você poderia usar o klein também. Sind so winzig, dass
que, tá? O das com 2 S significa que, ele funciona como uma conjunção. Que eu tun wählen, para selecionar, tá? Para fazer a escolha das... para teclar, né? Lembrando que tun wählen nada mais é, isso aqui, o tun, nada mais é do que o zu mais o das, tá? O das se declina no dativo e vira den, e aí o den cola com o zum. E wählen em alemão é um substantivo que vem do verbo wählen, selecionar. No alemão, se você pega um verbo que está no infinitivo, bota a primeira letra dele em maiúsculo, bota o artigo neutro nela, você transforma ele num substantivo que representa a ação, né? De modo que wählen é selecionar e das wählen é a seleção, o ato de selecionar, né? Não seleção de futebol, mas sim o ato de selecionar, tá? Eu estou apenas passando por cima nesse ponto aqui, né? Não tenho como ficar explicando com cada detalhe, cada ponto desse, mas só para você ligar os botões aí. Os pontos, não botões. Zum Wählen. Então, die Tasten sind so winzig, as teclas são tão miudinhas, que eu, para a seleção, sogar, até mesmo, einen Stift, uma caneta, tá? Um lápis, uma caneta, é uma canetinha de celular, tá? Não é aquela caneta que escreve, é só uma canetinha de mentira. Brauche, preciso. Então, você vê que o verbo brauchen vem no final, né? A construção aqui das frases no alemão é um pouco diferente daquela que a gente vê no português. A gente tem literalmente, as teclas são tão miudinhas que eu, para selecionar até mesmo de uma caneta, preciso, né? Você vê o verbo brauchen na pessoa eu. E aí nós vamos para a última fileira de quadrinhos aqui, onde o Pato Donald está dizendo assim: Ich weihe das Handy ein, in den ich Daisy anrufe. O que ele está falando? Ó, Ich weihe das Handy ein. Lembrando que Handy em alemão, Daisy Handy em alemão, das Handy, é o celular. E é uma palavra importada, tá? Uma palavra importada aí do inglês, tá? Das Handy. Ich weihe das Handy ein. Aqui você vê o verbo einweihen, que é introduzir ou estrear. Tem outros verbos aí que significam estrear, mas aqui está um deles. Esse aqui é um verbo que se divide ao meio, tá? E a parte ein, essa coisinha aqui, numa frase no presente, vai para o final da oração. Lembrando que aqui é uma frase composta por duas orações divididas por vírgula. Eu estreio o celular e a partícula do verbo no final da frase. Ich weihe das Handy ein, in den ich Daisy anrufe. Enquanto, tá? O in den, quando aparece assim depois da vírgula, significa enquanto eu para a Daisy estou ligando aqui. Anrufen é o verbo ligar, tá? Conjugado na pessoa eu, anrufe. Ah, mas por que ele não se declinou aqui? Por conta desta palavra aqui, tá legal? Algumas palavras no alemão fazem com que o verbo não se divida. Os verbos que se dividem, eles vão se dividir literalmente jogando uma parte sua para o final, quando a frase está no presente, colocada desta maneira. Eu faço alguma coisa. Fulano de tal está fazendo alguma coisa. Neste caso, o verbo se divide. Mas quando tem conjunções, palavras assim que demandam uma estrutura específica no alemão, o verbo fica inteiro, tá legal? E a parte que se conjuga é sempre a parte que vem depois, né? Aqui, como você pode ver, é sempre a parte que vem depois da partícula. Normalmente as partículas são an, ein, aus, auf. Mas aí é um assunto bem... que tem que ser trabalhado com bastante calma, né? Então, eu estou estreando o celular enquanto eu ligo para minha esposa, né? Ich rufe dich von meinem neuen Handy aus an. Es ist absolut fantastisch. Tá? E aí a gente termina com ele dizendo o seguinte: Ich rufe dich von meinem neuen Handy aus an. Es ist absolut fantastisch. Tá? Eu te ligo. Ich rufe dich von meinem neuen Handy aus an. Tá? Aqui o an, ele compõe o verbo anrufen, ligar. Então,
Eu ligo dich é o du no acusativo, tá? É o du no acusativo. Eu te ligo, eu estou te ligando. E o an, ich rufe dich an. Eu te ligo von meinem neuen Handy aus, tá? A partir do novo celular meu, tá? Do meu novo celular. Von meinem neuen Handy aus, tá? Do meu celular. Então, a estrutura principal, ich rufe dich an. Eu estou te ligando. Von meinem neuen Handy aus an. Você poderia até ignorar o aus aqui, tá? Teria o mesmo significado. Ich rufe dich von meinem neuen Handy an. Es ist, ele é, aqui no caso o es, ele substitui uma palavra do gênero neutro, tá? Ele é o ele pro neutro, a gente não tem no português, mas temos no alemão. Ele é, es ist, absolutamente, fantastisch, tá? Fantástico, ele é completamente, absolutamente fantástico. Então, como você pode ver, né, em uma aula com quadrinhos, a gente revisa, aprende muita coisa em termos de vocabulário e gramática alemã. Óbvio que alguns pontos são mais complexos, a gente precisaria de mais aulas aqui, aulas mais demoradas para explicar, tá? Lembrando que eu explico todas essas regras no nosso curso fechado. A gente tem aula sobre tudo lá. E é justamente sobre ele que eu falo também na Semana do Alemão, tá? Inclusive, dia 10 de agosto, a gente abre vagas para uma nova turma do nosso curso fechado de alemão. Se eu já posto uma tonelada de conteúdo aqui no canal, o curso fechado tem ainda muito mais coisa, tá legal? Não deixe de conferir o material da Semana do Alemão. E se você ficou até aqui comigo neste vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e mande esse vídeo aqui, esta aula, para quem você conhece que esteja estudando alemão e que esteja a fim de uma aula realmente aí diferente de alemão, né? Porque todo mundo na internet diz que o seu conteúdo é diferenciado, que é um conteúdo que ninguém nunca viu. Mas, quando você vai ver, é tudo a mesma coisa. Então, eu sempre busco trazer ideias diferentes, fazer aulas com música, com quadrinhos ou com filmes, enfim, para tentar aumentar o interesse das pessoas em continuar estudando este idioma. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desta aula e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um abraço e ótimos estudos!